Abre as vossas Bíblias em nome de Jesus. Segundo as Reis, capítulo 24. O Senhor me deu esta palavra enquanto eu pedia uma palavra para nosso coração. E o Senhor me direcionava esta palavra. Aleluias. E Ele falará contigo e comigo neste lugar. Amém, igreja? Amém. Aleluias. Segundo as Reis, capítulo 24. Aleluia, a palavra que o Senhor tem para mim e para ti. Por isso, atentai os vossos corações em nome de Jesus Cristo. Eu vou adiantar para nós ganharmos tempo em nome de Jesus. A partir do verso 1 que vai dizer assim: Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e revoltou contra ele. Depois enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá para destruir, conforme a palavra do Senhor falará pelos ministérios dos seus profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que tirou diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. E por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, mais sucedeu de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim, aleluia, dormiu com seus pais, e aleluias, e Joaquim seu filho reinou em seu lugar. E rei, aleluia, o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao aleluia, Eufrates. Aleluia. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Neusta, filha de, aleluia, Eunatã, de Jerusalém. Aleluia. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera o seu pai. Aleluias. E naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já o seu servo estava cercando. Então saiu Jeoaquim, aleluias, rei de Judá, o rei de Babilônia, e ele, sua mãe, seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, rei de Babilônia levou preso no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os vasos de ouro, e fizeram Salomão, aleluias, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito, e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes, todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei, e seus eunucos, e os poderosos da terra levou preso de Jerusalém a Babilônia. Aleluias. No versos 17 vai dizer assim: e o rei de Babilônia estabeleceu Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome em Zedequia. Amém, igreja? Amém. Toma teus assentos glorificando ao nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, atentai os vossos ouvidos a esta palavra. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos relatar para mim e para ti, para
conhecimento, dizendo a respeito, aleluias, do reinado daqueles que reinou ao povo de Deus, aquele que era para direcionar o povo de Deus ao caminho do Senhor, aleluia, o povo que foi separado, ungido, escolhido por Deus. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que o primeiro rei a ser levantado, aleluia, muitos diz, Saul não foi levantado por Deus, Saul foi levantado por Deus. Muitos pregadores dizem que Saul não era ungido, não foi escolhido de Deus, ele foi tanto escolhido de Deus, aleluia, ungido por Deus, mas a diferença foi, ele queria ser, aleluia, Deus o escolheu para liderar Israel, porque Israel não queria mais ser liderado por Deus. A diferença é, aleluia, porque Saul não se levantou sozinho como homem no meio de Israel e disse, eu vou reinar Israel. A palavra do Senhor vai dizer que Deus deu direção a Samuel e disse que o homem viria até ele, e aquele homem, ele seria ungido a rei de Israel, porque Israel não queria mais que Deus o guiasse, e queria que o homem que fosse levantado no meio deles o liderasse, pois eles queriam um rei humano, um rei que eles vissem face a face, um rei que os guiasse na batalha, nas guerras, aleluia. Então ele rejeitou a Deus, aleluia. Então Deus vai e manda ungir um rei no meio de Israel, porque era o desejo de Israel ter um rei como as outras nações. Então o Senhor, ele unge, manda ungir, aleluia, Saul. A palavra do Senhor vai dizer, primeiro reinado de Israel, liderado pelo homem chamado Saul, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Saul liderou, aleluia, Israel por longos anos, mas, aleluia, Saul, ao falhar, a desobedecer a Deus, aleluia, logo foi tirado o teu reinado, aleluia. O Senhor levanta, aleluia, unge agora Davi, aleluia, sendo o novo rei de Israel, aleluia. Mas até chegar o tempo do reinado de Davi, Saul estava na liderança, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, Israel estava disperso, Israel não estava andando com o Senhor, Israel não estava sendo guiado segundo a vontade de Deus. Mas a palavra vai dizer que até a arca no tempo de Saul, que era os mandamentos do Senhor, estava, aleluia, longe, aleluia, de Israel, porque a palavra diz que no meio da confusão, no meio de, aleluia, dos filhos de Eli, foi tirado a arca pelos filisteus, mas ela não permaneceu com eles. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a arca estava, aleluia, na casa de Abinadab por 20 anos. E Israel estava disperso. Os mandamentos estavam longe de Israel. O conhecimento estava longe de Israel. O rei estava sem a direção de Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer, quando, aleluia, Saul morre, a palavra diz do Senhor, agora eles ungem a Davi como rei, levanta Davi como rei. Ungido, ele já tinha sido ungido por Deus para ser rei, mas agora também ele é reconhecido entre os homens, aleluia, e ungido, levantado a rei, para reinar. Davi agora vai buscar a arca, aleluia, da aliança, porque é os mandamentos. Escuta isso aqui. O rei, ele precisa dos mandamentos para liderar o povo de Deus. O povo precisa da palavra para liderar o povo de Deus. A igreja precisa da palavra para liderar o povo de Deus e quem está lá fora. Os pastores precisam da palavra para dirigir o povo de Deus no caminho do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer, o rei Davi reinando, ele traz a palavra, aleluia,
aleluia, ela fica 3 meses na casa, aleluia, de Obed-Edom, pelo fato de que Israel ainda não estava preparado, aleluia, para receber a ordenança de Deus. Então o fato acontecido no meio do caminho, nós sabemos que veio a óbito ao homem, para a tristeza de Davi, aleluia, naquele lugar a arca não chega até Jerusalém. Mas a palavra de Deus vai dizer, o rei, ele não desistiu dos mandamentos para Israel, porque o bom rei, o bom líder, ele se preocupa com a palavra. O bom líder, ele tem preocupação com as almas. O bom líder, ele coloca Deus no primeiro lugar. O bom líder vai liderar o povo de Deus segundo a ordenança de Deus. Deus chama o líder, capacita o líder, mas o líder precisa permanecer na liderança da palavra para reinar o povo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, Davi, ele não desiste, ele vai buscar novamente. Esta é a palavra do Senhor. Muitos dizem que Davi foi buscar a presença. A presença já estava com Davi desde quando ele foi ungido. Ela nunca saiu dele, mas os mandamentos estavam na casa de Obed-Edom. Dentro da arca estava as tábuas do mandamento. Dentro da arca estava a vara que floresceu de Arão. Dentro da arca estava o maná que foi alimentado o povo no deserto. A presença não estava presa na arca, aleluia, mas estava sobre a vida daquele que tinha que carregar o mandamento. Aleluia. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai deixar claro para mim, para ti, dizendo, igreja, o rei, ele traz essa palavra e começa a instruir Israel, começa a fazer todo Israel voltar para Deus. É tempo de se levantar, pastor. É tempo de se levantar, pastor. É tempo de se levantar, missionárias. É tempo de se levantar, missionárias. É tempo de se levantar, igreja. Aleluias. Glória a Deus. Tens a presença, tens a palavra, mas o Senhor, ele quer saber o que tens feito. Glória a Deus. Aleluia. Porque há muitas pessoas perecendo, porque não estás liderando o povo segundo a ordenança do Senhor. E Davi agora ele traz, aleluia, a palavra, ensina a Israel, põe uma tenda no meio de Israel, põe a arca, e todo dia é ensinado a palavra, todo dia é instruído Israel. Em todo o reinado de Davi, Israel serviu a Deus. E quando houver líder que tem temor a Deus e ensina, instrui a palavra, vai continuar reinando o povo, adorando ao Senhor, vai continuar o povo verdadeiro e fiel. Mas se desaparece o bom líder, se desaparece a palavra, como fica a igreja deserta? Como fica os crentes mortificados? Como fica a igreja escassa de adoradores ao Senhor? Porque no tempo de Davi havia palavra, ensinamento dos adoradores. Os músicos da casa eram preparados, os músicos da casa eram ungidos segundo a palavra de Deus para adorar. Não era qualquer pessoa que vinha de qualquer maneira para adorar. Não era qualquer pessoa que pegava a palavra para pregar. Não era qualquer profeta que ia a Israel profetizar. Aleluia. Porque onde tem a palavra ensinada, não há engano, não há mentira, não há corrupção, não há dureza,
não há incredulidade, mas a verdade habita, a verdade reina, a verdade prevalece, a verdade é a vida, e a verdade é a vida em Cristo, e Ele faz presente no meio do teu povo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: tudo era perfeito. A adoração ao Senhor e o sacrifício era real. Toda guerra que ia Israel contra os teus inimigos, a vitória era certa. Teus inimigos eram derrotados. Eles não prevaleceriam, nunca ficava de pé, porque Deus, além dele capacitar os teus, Ele ainda envia um anjo ao favor, Ele ainda envia um anjo adiante para dar vitória ao teu povo. Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: enquanto Davi reinou, muitas coisas boas veio sobre Israel. Chega a velhice de Davi, aleluia, o tempo de partir deste mundo. É ungido Salomão. Salomão agora é ungido a rei, ainda bem jovem. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Deus aparece a Salomão durante seu reinado. E agora Salomão, ele pega, Deus diz: o que tu queres que eu te faça? Pede e eu te darei. E ele diz: Senhor, dá em mim sabedoria para entrar e para sair e discernir no meio do teu grande povo o bem e o mal. E Deus diz: só porque não pediste as mortes do teus inimigos, nem riqueza para si, nem muitos anos de vida, eu te darei o que tu pediu e muito mais. Aleluia. E Salomão começou a reinar. Com sabedoria reinava. Aleluia. Mas o Senhor aparece novamente a Salomão durante teu reinado e diz: no dia que tu se prostrasse diante de deuses estranhos para adorar, tudo que eu te dei será tirado, o véu será rasgado. Aleluia. E o Senhor disse: tudo seria tirado. E Salomão deu esta palavra e digna de toda aceitação. A palavra do Senhor vai dizer: o tempo passa, agora Salomão está reinando, está progredindo, está fluindo pelo reinado, está indo tudo bem, a casa está cheia, está vindo gente de toda parte. Salomão se torna famoso e reconhecido. Salomão começa a se casar com todas as mulheres que, segundo a lei judaica, o Senhor ordenou: não casa com mulheres que não são de Israel, para não contaminar a geração eleita. Agora começa a decadência de Israel. Quem aprendeu tanto com Deus, quem tinha tanto de Deus, agora começa o povo a declinar. Israel agora começa a declinar. Por quê? Ele casou com tanta mulher que se esqueceu do temor para com Deus. Constrói, aleluia, a primeira idolatria, abominação diante de Deus, e constrói a do Deus estranho e prostra para adorar. Deus começa a dizer que agora vai cortar tudo, vai tirar tudo. Deus tira agora, dá só uma tribo para ele, para permanecer, que era de Judá. A outra dá para o teu servo chamado Jeroboão. Aleluia, a palavra do Senhor diz: agora Israel está dividido, a igreja está dividida na terra, a igreja que adora, a igreja que idolatra, a igreja, aleluia, que vem no meio do caminho, mas se desvia com a distração, porque não consegue ir até o fim para adorar
Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: morre Salomão. E para a derrota de Israel, ungiram Jeoboão, filho de Salomão. Aleluia. E Israel dividido, a igreja separada. Aleluia. E começa a decadência mais ainda de Israel. O mau reinado traz derrota. A má função dentro da igreja traz a queda. A má direção, ela traz escândalo. Quanto no nosso século 21 nós temos visto escândalo no Evangelho. Quantas igrejas tem aberta, vem como está, permanece como está. A igreja de Jeroboão, Deus tremendo, porque não consegue chegar até Jerusalém, não consegue chegar para adorar Deus, o Deus verdadeiro, porque foi desviado no meio do caminho. E a palavra do Senhor vai dizer: e este reinado só foi trazendo derrota para Israel. A idolatria cada vez mais cresceu. Aleluia. Saía um rei, vinha outro rei, e só piorava a situação. Israel já não tinha mais mandamentos. Até a palavra estava agora escondida. Estavam enterrados os mandamentos. E Deus está tão entristecido com Israel, que o Senhor agora, Ele usa os teus profetas, começa a levantar os teus profetas, dizendo que Israel seria destruída, seria, aleluia, levada a cativeiro, aleluia, os teus inimigos, todos os lados cercaria, por causa do pecado, da iniquidade, que começou a entrar apenas pelo líder chamado Salomão. E os filhos de Salomão, cada um vai trazendo o mal para dentro da igreja. Chegou o tempo de ter tanta idolatria que Deus leva o profeta Ezequiel e eles colocaram até a estátua do ciúme dentro da entrada, dentro do templo, imagens por todos os lados e desenho, aleluia, mulheres chorando a tabu. O Senhor mostra, aleluia, dentro do templo a desordem, homens adorando ao Deus Sol, os sacerdotes que mandam incenso, aleluia, aos deuses estranhos. E Deus começa a mostrar: eu vou destruir Israel, eu vou açoitar Israel, mas os remanescentes Ele ia conservar. Em cativeiro, mas Ele conservaria. E a palavra do Senhor vai dizer: Deus levanta Josias. Aleluia, o livro é encontrado pelo sacerdote. Agora é lido ao ouvido de Josias. Josias entende, aleluia, e aleluia, abate a tua alma, chama o povo de Israel, reúne novamente o povo de Israel, mostra para ele a palavra da verdade, instrui a Israel o caminho que deveria andar, aleluia, começa a tirar toda a imundiça de dentro do templo, de dentro dos pensamentos e do coração, por causa que a palavra sustinha efeito no ouvido daqueles que ouviam. E a palavra do Senhor diz que o povo voltou para Deus. No tempo do reinado do rei Josias, o povo voltou a servir a Deus. Então começa a entender: onde há uma boa liderança direcionada por Deus, há uma igreja verdadeira, há um povo adorador que serve a Deus em espírito e em verdade. Mas onde não há temor a Deus nem a palavra, a igreja anda pela carne e pela vontade de Satanás. Medita nas cartas de João, as igrejas, e vê apenas uma igreja sofria, mas mantinha a verdade, aleluia, o temor para com Deus.
mas ademais até trono de Satanás tinha. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Josias morre. Levanta seu filho agora, aleluia, e começa a trazer toda a abominação de volta para a igreja. Começa a contaminar todo Israel novamente. E começou lá. E nossos dias de hoje, a gente pode olhar nas paredes, nós não tem desenho, nós não tem imagem, mas as idolatrias estão por dentro de cada um, o engano está dentro de cada um, a falsidade está dentro de cada um, o ego está dentro de cada um, a comodidade está dentro de cada um segue o teu caminho, a tua vontade e procura a igreja que agrada a ti, mas não a Deus. É verdade. Aleluia. Mas começou lá em Israel. O Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai dizer: agora vem Móio, ele levanta o rei Manassés. Depois de todos os outros reis, levanta Manassés. Fez pior do que todos os outros que tinha feito. Temor a Deus nenhum. Mostra o povo a idolatrar os falsos profetas que entra dizendo: Deus só quer o teu coração. Não se preocupe em limpar tua alma, não, crente. Não se preocupe em limpar tua consciência. Não se preocupe em andar segundo a palavra de Deus. Anda como você quer, porque Deus não se preocupa. Aí o crente olha assim: aquela igreja dá para mim. Aquela igreja eu vou certinho. Porque aquela não tem problema para servir a Deus. Então eu sigo como eu quero e não como Deus quer. Porque eu não tenho lei ali. Porque a minha e a tua lei é a palavra. O meu estatuto, o teu estatuto é o mandamento de Deus. Glória a Deus. E nós precisamos andar por ele. Quem não anda por ele está longe dos caminhos. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: ele trouxe toda idolatria, bagunçou toda a casa do Senhor. E depois deles, agora se levanta, aleluia, Deus envia o rei, o faraó negro do Egito, e ele chega em Jerusalém, aleluia, terroriza Jerusalém, toma, aleluia, a Jerusalém, e Jerusalém agora paga tributo para o Egito. A palavra do Senhor vai dizer: morre agora Jeoaquim, aleluia, que era filho do filho de Josias, aleluia, é filho de Manassés, aleluia. Este rei agora, 3 últimos reis para a decadência da igreja. A palavra do Senhor vai dizer: o rei do Egito, ele pega o filho de Manassés, chamado Eliaquim, e muda o teu nome para Jeoaquim, aleluia. E este rei, o rei do Egito que o colocou, o rei do Egito que deu o nome, e ele estava lá sendo liderado pelo rei do Egito. Ele liderava a igreja do Senhor. Espírito Santo. E quem estava por trás dele? Ele estava debaixo da mão do rei do Egito. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti: agora, este rei, ele está lá, sobre a autoridade do Egito, mas era líder rei de Jerusalém. Chega o seu tempo, aleluias, a palavra do Senhor vai dizer: agora Nabucodonosor se levanta e manda tomar o Egito. Agora Jerusalém não paga mais nada para o Egito, agora é para o rei Nabucodonosor, para os caldeus. Agora está sobre o Sírio e os caldeus, os amonitas, os filhos de Amon. Estava tudo na possessão e no domínio
só piorava a sua situação. A palavra do Senhor vai dizer: agora Jeoaquim, ele morre, levanta agora o segundo rei. Aleluias. Eu estou falando dos 3 últimos reinados para a decadência de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que o filho de Jeoaquim, ele agora é levantado a rei. E a palavra do Senhor vai dizer: em 3 meses ele reinou. Joaquim reinou em Israel 3 meses. E ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor, contra todos eles. E a palavra do Senhor diz que agora Deus permitiu, com permissão de Deus, vinham os ataques dos caldeus, vinham os ataques dos assírios, dos amonitas. Por que, igreja, tudo isso? Porque quando eu e você não está sobre a vontade e a palavra de Deus, é necessário Ele mandar o vento, é necessário vir as calamidades, para que eu e você entenda que o controle de todas as coisas está na mão do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer: ele sobe agora, toma os filhos. O rei Nabucodonosor manda cercar tudo. Toma os filhos, toma a esposa, leva toda a riqueza agora do templo, leva os homens valorosos de Israel. E a palavra do Senhor diz: e o que ele faz agora, Nabucodonosor? Ele pega um tio do rei de Jerusalém e coloca ele agora para reinar, Matanias, e ele lhe dá o nome de Zedequias. Zedequias estava sob a autoridade do rei Nabucodonosor, mas era líder da igreja do Senhor, era o que liderava o povo de Deus. E a idolatria, o engano permaneceu. A palavra diz que permaneceu, aleluia, ele num caminho errôneo e desagradou diante dos olhos do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: passa estes 2 reis, chega agora Zedequias. Zedequias, aleluia, é um rei que anda segundo a tua vontade, faz tudo segundo o teu querer e acha que ele é o Deus, acha que ele pode todas as coisas. Deus permite Jerusalém agora ser invadida, ser tomada a fogo, aleluia, fogo no templo, tudo derrubado, tudo queimado. A palavra do Senhor vai dizer: os filhos do rei Zedequias foi pego e morto todo na tua frente. A única coisa que o rei viu, porque em seguida o rei Nabucodonosor furou os teus 2 olhos. Olha o que um povo, um líder má, faz com a igreja. Olha que um líder sem Deus faz com a igreja. Israel não tinha rei, mas ainda tinha os remanescentes que tinham Deus. Aqui tem remanescente que tem Deus na tua vida. Aleluia. E o Senhor permitiu que fosse todos levados e conservou os remanescentes. Por isso, em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor traz para mim e para ti, para que eu e você entenda: se Deus te colocou como líder, se Deus te colocou como dirigente, se Deus te colocou como evangelista, se Deus te colocou, aleluia, como adorador, se o Senhor te colocou como orador, ponte na posição que for te chamado e faça segundo os mandamentos e os estatutos do Senhor, para que Ele seja contigo. Aleluia. Há uma igreja na terra que está perecendo. A igreja teve decadência em Israel, foi levado a cativeiro, e quem sempre dominou o povo de Israel
povo tinha um templo para adorar, mas era segundo os romanos. Era o romano, eles tinham que pagar tributo. Aleluia. Porque os falsos líderes conduziu a igreja à perdição. Nós estamos vivendo um tempo, crentes estão morrendo. A igreja está em escasso daquele que adora em verdade e em espírito. As grandes congregações que estão atraindo massa com falsas idolatria, corrupção, aleluia, levando as heresias de profecias. Aleluia. E o povo se ajunta em massa. Por quê? Porque eu posso dizer, leva essa flor aqui que essa flor vai te curar. Leva esse papel aqui, bota um dinheiro para lá que Deus vai encher tua casa. Pega esse pano aqui, essa água para você curar. E a casa vai enchendo, porque todo mundo quer milagre. Todo mundo quer milagre, todo mundo quer saber do milagre. Todo mundo quer o milagre, mas não quer saber de Jesus. Não quer salvação, não quer alma liberta. Não quer descanso para tuas almas, porque a igreja ainda permanece por muitos líderes que não é levantado pelo Senhor, mas por muitos homens que só querem ganhar dinheiro. E tem uma igreja em decadência. Há um povo morrendo porque perderam a palavra no meio do caminho. Jesus. Por isso, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui tem, aleluia, missionária, pastores, evangelistas, aleluia. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Paulo diz: ficaste na posição que foste chamado, e tu foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Mostra para quem está em treva, para que ele veja a luz. Glória a Deus. Aleluia. Porque há uma igreja na terra, e Jesus veio levantar a igreja. Jesus veio levantar o teu povo. Jesus deu a oportunidade para mim e para ti estar aqui. Jesus deu a oportunidade para nós ouvirmos esta palavra. Jesus deu o Espírito Santo. Ele prometeu lugar no reino do céu. Mas cabe eu e você viver a palavra e apregoar a palavra e dar testemunho de Jesus nas nossas vidas. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E seja um bom líder, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Seja na adoração, seja no grupo de jovens, seja no grupo das crianças, seja no grupo da senhora, seja no apacentar as ovelhas, seja na adoração, seja na oração, seja no jejum, seja na palavra, seja na vigilância, mas seja fiel a Deus, em nome de Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.